Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre execução orçamentária e etapas da despesa pública. É importante que vocês leiam o texto que foi disponibilizado do professor Gabriel Lochagin e prestem bastante atenção no vídeo que eu estou gravando hoje para vocês. Bom, a gente viu que, em primeiro lugar, a lei orçamentária ela é elaborada em um ano, né, para ser executada no ano seguinte. Então, no dia 1º de janeiro de 2019, a partir do dia 1º de janeiro, será executada a lei orçamentária que foi elaborada no decorrer do ano de 2018, conforme os procedimentos que nós já estudamos. Pois bem, no decorrer da execução orçamentária, é claro que que é difícil cumprir o orçamento exatamente da maneira como ele foi planejado. Porque vejam, todo orçamento ele é uma previsão de arrecadação. Claro que os gastos estão estabelecidos, mas a arrecadação não tem como saber exatamente o quanto será arrecadado no ano seguinte. Então faz uma previsão de arrecadação que não necessariamente venha a se confirmar no momento da execução do orçamento. A execução essa, que repita-se, tem início no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Então, a lei orçamentária, ela necessita, portanto, de uma certa flexibilidade. A Lei 4.320, de 64, ciente dessa necessidade de flexibilidade, trouxe alguns mecanismos, os principais deles são os créditos adicionais, mas há outros também, conforme vocês vão ler no texto. Eu vou nessa aula mencionar os créditos adicionais, que está na Lei 4.320, 64, mas há também, importante que vocês conheçam, a limitação de empenho, que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, e vem bastante detalhado no texto que foi colocado para vocês. Então, os créditos adicionais nada mais são do que mecanismos que flexibilizam, mecanismos de flexibilização da lei orçamentária no decorrer da sua execução. Esses créditos adicionais, eles estão previstos no artigo 40 da Lei 4.320, entre o artigo 40 e 46, ok? O que diz o artigo 40? São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Tá? Então, a gente tem os créditos adicionais, que são gênero, que comportam 3 espécies, que aí vem essas 3 espécies detalhadas no artigo 41 da Lei 4.320, que diz o seguinte, artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária, especiais, os destinados a despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica, e extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Então, a lei traz 3 espécies de créditos adicionais. Perceba que a diferença, basicamente, entre créditos adicionais especiais e suplementares é a seguinte: nos créditos especiais, há uma necessidade de gasto que se verificou no decorrer da execução orçamentária, que sequer tinha sido prevista no momento da elaboração da lei orçamentária. Então, por exemplo, a construção de uma escola. No decorrer da execução orçamentária, decidiu-se pela construção de uma escola, mas não havia receita ou crédito vinculado a essa despesa na lei orçamentária. Não tinha sido pensado, proposto isso na elaboração da lei orçamentária. Então, no decorrer da execução, é necessário que abra-se, por meio de lei,
um crédito adicional especial, prevendo, portanto, essa nova finalidade e recursos específicos destinados para o cumprimento dessa finalidade. Então, isso é diferente, né? Isso, crédito adicional especial, que é diferente do que acontece nos créditos adicionais do tipo suplementar. Porque nos créditos suplementares, a finalidade no qual serão gastos os recursos, ela já existe. Vamos pensar num programa de combate à dengue, por exemplo. E foi destinado na lei orçamentária para esse programa de combate à dengue 2 milhões de reais. Contudo, no decorrer da execução orçamentária, verificou-se que esse valor ele é insuficiente. Então, será necessária a abertura de crédito suplementar para reforço de dotação orçamentária. Veja que você não está criando uma nova dotação, como acontece nos créditos especiais. Você está apenas suplementando, reforçando uma dotação orçamentária, ok? Também precisa ser feito por meio de lei, tudo bem? E por fim, a gente tem um crédito extraordinário. Este pode ser aberto por decreto do executivo, destinado a gastos, a situações absolutamente imprevistas, como destinados a despesas urgentes imprevistas em caso de guerra, comoção intestina, né? Essa intestina é uma expressão utilizada aqui na lei, comoção interna, tá? Dá no mesmo, ou calamidade pública. Okay? Então, seria uma outra possibilidade nessas situações extremas de se abrir uma dotação por meio de decreto. Tá? Então, essas são as 3 espécies de crédito orçamentário. Mais uma vez, reforço para vocês, leiam o texto da semana que se refere à flexibilidade na execução orçamentária, do professor Gabriel Lochagin. Queria ainda falar nesse bate-papo com vocês sobre as etapas da despesa pública. Porque percebam, uma vez então elaborada a lei orçamentária, destinado recursos para determinadas finalidades, tá, mas como é que se opera o gasto público? Então, o gasto público, ele tem 3 etapas. Primeira etapa, o empenho, posteriormente a liquidação e, por último, o pagamento. Algumas vezes essa etapa da despesa pública ela é precedida ainda de uma 4ª etapa, que é a etapa da licitação. Então, algumas despesas públicas elas precisam obedecer a 4 etapas: licitação, empenho, liquidação e pagamento. Tudo bem? A licitação é um procedimento que vocês já conhecem, vocês estudam no direito administrativo, eu não vou detalhar aqui, nem vou requerer de vocês detalhamento por ocasião de uma eventual prova. Além da licitação, nós temos o empenho, a liquidação e o pagamento. O que é o empenho? O empenho constitui-se na reserva do montante necessário para pagamento. Então, você tem, por exemplo, no âmbito federal, a conta única do Tesouro. Né? Por meio de uma operação de empenho, reserva-se nessa conta do Tesouro, realmente é uma reserva, né? Como se carimbasse aquele dinheiro para a realização de um determinado pagamento. Então, o empenho constitui-se uma etapa da realização da despesa pública pela qual se reserva o montante necessário para adimplir uma obrigação. Ok, passada a etapa do empenho, na etapa da liquidação, verificar-se-á se por exemplo, aquele serviço contratado foi efetivamente cumprido. Então, o objetivo da liquidação é tornar líquido certo a obrigação de pagamento. Então, se foi contratado a construção de uma escola, verificar-se se de fato aquela obra foi cumprida, verificar se as notas fiscais que foram apresentadas, enfim. O objetivo da liquidação é tornar a obrigação líquida e certa. E, por fim, tem-se a etapa do pagamento, por meio do qual o ordenador de despesa efetua, né, efetivamente, o pagamento do prestador de serviço para o poder público. Tudo bem?
Então, essas são apenas algumas pinceladas que eu queria passar para vocês sobre o tema da execução orçamentária e da despesa pública. Estamos chegando aí perto do final do semestre, então vocês vão ter esse texto agora sobre execução orçamentária e mais um que será o último sobre fiscalização financeira e orçamentária realizada pelo controle externo, né, por meio do Tribunal de Contas e pelos controles internos de cada poder, ok? E vocês receberão um texto para leitura da professora Ana Carla Blicherini. Até mais, pessoal!